Oi, gente, boa noite. Eu sou Lucélia Euric e esse é mais uma edição do Papo de RH online, né? Sem ficar em casa. O Papo de RH, assim como os outros eventos, estão sendo transmitidos online, diretamente da casa de cada convidado e entrando na casa de vocês. E para quem não conhece o Papo de RH, estava comentando com os nossos convidados de hoje, 3 anos de Papo de RH, esse ano num formato diferente. E eu trouxe esse tema que a gente precisa falar cada vez mais, que é sobre diversidade no mercado de trabalho, diversidade nas organizações e, por que não, diversidade no nosso ambiente familiar, né? Também a gente pode discutir sobre isso. Então, tem 3 convidados fantásticos hoje participando para falar desse tema que é tão importante também nesse mês, que é o mês da consciência negra. Né? Então, a gente vai trazer esses temas aqui e vamos debater com esses 3 convidados. Hoje também é hoje dia 19 de novembro, hoje é dia do empreendedorismo feminino. Um parabéns para essas mulheres maravilhosas, corajosas, corajosas que estão aqui fazendo acontecer, que são mães, que são donas de casa, que cuidam de casa, que são de família, são filhas, enfim, e que além de tudo isso, encararam o desafio de empreender, né? E aí a gente tem muito grupos de empreendedora. Uma delas é o Sou Empreendedora, mandar um abraço para Marta Sarmento lá, dizer para ela, hoje eu estava acompanhando a live dela no Instagram, e tem um trabalho fantástico. Todas as nossas apoiadoras aqui do Papo de RH, a Lisiane Zequiri, que esteve conosco ontem, a Andréia Vasque, do Espaço 80, na Cidade Baixa, o Café Combustível da professora Laura, a WH da Aline Wolff, que é a nossa assessora aqui do Papo de RH de imprensa, e tem uma gama de mulheres maravilhosas que estão cada vez mais buscando o seu lugar e fazendo acontecer. Fora aquelas que a gente ainda não descobriu e que a gente sabe que no dia a dia tem feito muita diferença e tem conquistado esse seu espaço no empreendedorismo. Então, a nós, mulheres, a todos que apoiam, que sabem a nossa luta, parabéns pelo nosso dia, porque empreender é para gente louca, como eu falo, né? Empreendedorismo é um desafio constante. Diferente porque quando você está na CLT, ou quando você está no CNPJ de outra pessoa, não que você não tenha responsabilidade, eu acredito que você tem responsabilidade sim, mas o risco não é seu, praticamente, vamos dizer assim. Quando você empreende no seu CNPJ, o cafezinho, a água, todo o risco é seu. Então, a gente sabe o quanto é desafiador, empreender nesse país onde a carga tributária é uma das maiores do mundo. Então, parabéns a todas as mulheres que se arriscam e que estão determinadas e focadas a fazer diferente. Bom, nossos apoiadores também, temos Satélite Virtual, os meninos lá da Satélite Virtual que são patrocinadores do nosso canal do Papo de RH. O Matheus teve o privilégio de gravar lá para o Papo de RH o seu conteúdo fantástico. Então, mandar um abraço para os nossos patrocinadores oficial, Cindy Lojas Porto Alegre, Café República da nossa querida Kerlin Costa, que estará na próxima semana conosco aqui, falando de leis trabalhistas, falando desse mercado, como que funciona. Então, mandar um beijo aí para a Kerlin Costa e a todos que estão nos assistindo. Bom, a gente vai falar sobre diversidade. Parece que é um tema que está muito em alta, né? E as pessoas inclusive me disseram assim, diversidade é modismo, né? Ou está em moda, ou é moda nesse momento. Diversidade nunca poderia ou não deveria ter esse pensamento de moda. Eu trago a fala do Matheus, que para mim foi muito assertiva, e ele gravou isso, que a gente não discute sobre isso, vai chegar o dia que a gente não vai precisar mais discutir, né? Que vai ser tão natural que a gente não vai precisar entrar nesse tema o tempo todo, tem que provar quem a gente é, só porque a gente é diferente. Eu diria mais, eu gostaria que a gente pudesse pensar e repensar e parasse um pouco de falar que todos somos iguais. Nós não somos iguais. Acho que isso é algo tão claro, já é tão ultrapassado que a gente precisa repensar o quanto nós não somos iguais, o quanto somos diferentes e
quanto precisamos respeitar as diferenças. Então, eu trouxe um time que eu estou muito feliz de ter esse time aqui para falar sobre diversidade. E eu disse que ele já é um veterano, por isso que eu ia começar apresentando ele, porque eu lembro dele, a emoção que eu tive de convidá-lo e de ouvi-lo no primeiro Papo de RH sobre diversidade, que foi realizado em 2018, olha só quanto tempo. E eu, desde então, eu virei fã dele. Ele sabe disso. Eu me emociono toda vez que ele realiza uma palestra, que ele aparece na TV, que ele fala nessa suavidade, nessa leveza, nessa coisa gostosa de ouvi-lo, né? Porque tem uma inteligência fantástica e estuda e se dedica para isso, para esse tema, mas muito também emocionante é saber quem ele é e da forma que ele é, do jeito dele. Então, é muito gostoso ser quem a gente é, né? Num mundo em que é todo mundo legal, mas pouca gente real. Então, eu digo que ele é real e que ele já é nosso veterano aqui, convidado. Eu disse para ele, então, veterano já convidado, vou começar contigo, que é o nosso querido Matheus Felipe, ganhador do Top Ser Humano pela ABRH, sobre diversidade, e vai estar aqui conosco nessas 2 horas, 1h30 aqui, falando sobre diversidade. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Lucélia, pelo carinho. Nath, Mari, obrigado também por estar compartilhando essa noite com vocês. Obrigado, gente. Vai ser uma noite muito gostosa. Bom, para dar sequência, 2 estreantes no Papo de RH, né? E isso é muito bom, porque a gente gosta de novidades e gosta de trazer pessoas com bastante conteúdo, e uma delas é a Mariana Cruz, aí está na tecnologia, né? Mari, seja bem-vinda. Obrigada, Lu. Obrigada, Matheus, Nath. É um privilégio estar compartilhando esse bate-papo com vocês. Me sinto lisonjeada. Então, né, sou Mariana Cruz. Eu não sou da RH, né? Eu exerço o papel de Scrum Master. Sou entusiasta em métodos ágeis. E o meu propósito é construir relações de trabalho, né, em ambientes saudáveis, que as pessoas se sintam seguras e felizes onde elas se encontram. É um prazer estar com vocês nessa noite. Obrigada, Mari. E para concluir o time, a gente tem a Natália Elias, que também está atuando aí. É da área de recursos humanos, mas também atua muito na parte de diversidade. Nath, seja bem-vinda aí, estreando aqui no Papo de RH. Obrigada, Lu. Estreando do lado de cá, né? Porque eu já estive aí participando do Papo de RH algumas vezes, inclusive quando eu conheci o Matheus, foi no Papo de RH, na palestra que ele fez lá em 2018. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou, então, a Natália Elias. Prazer, pessoal. Eu trabalho na área de RH já desde os 18 anos, tenho 26, trabalhei em alguns processos de RH, principalmente atração e seleção e desenvolvimento de pessoas. Hoje eu trabalho na Kobe, que é uma startup de tecnologia, sou People Business Partner, trabalho com desenvolvimento de lideranças, também no Squad de Diversidade e Inclusão, e além disso trabalho como consultora de RH, né, com foco em diversidade e inclusão, sou parceira da Mais Diversidade e da Nós Somos, que são consultorias especializadas em diversidade e inclusão, e acho que o papo hoje vai ser muito bom, hein? Vai render. Que bom! Sejam todos tão bem-vindos novamente. Então, assim, vou trazer uma provocação para vocês. É aleatório, fique bem à vontade, não tem ordem, tá? Que aqui é para a gente se divertir, o papo é descontraído mesmo. E a primeira pergunta, que é uma pergunta que parece óbvia, mas o óbvio precisa ser dito, precisa ser esclarecido. O que é diversidade? O que significa isso? E o que significa também na prática? Fiquem bem à vontade, quem quiser começar aí compartilhar para a gente. Eu acho que tu trouxe uma coisa bacana já de largada, né, Lu? Falando sobre não somos todos iguais. Acho que a gente precisa partir dessa premissa para alinhar conceitos, para entender se estamos falando da mesma coisa, de que todas as pessoas são diversas, mas não são iguais, né? Que diversidade é um fato, diversidade, somos mais de 7 bilhões de pessoas diversas, com as suas particularidades, com as suas necessidades específicas,
mas que a inclusão, a exclusão também é uma escolha, né? Se a gente vai gerar oportunidades com equidade para que todas as pessoas possam se sentir bem-vindas, né? Porque quando a gente trata todo mundo igual, a gente exclui muita gente. Então, a gente precisa, sim, tratar de uma maneira distinta aqueles que, por questões históricas, por questões sociais, não estão em condições de igualdade, né? Então, acho que esse é um bom ponto de partida. Eu vou unir junto com o ponto da Nath, da questão que a gente está falando do somos todos iguais, né? Eu sempre digo, nós somos únicos, porque o Matheus é o Matheus, a Natália é a Natália, a Mari é a Mari, a Lucélia é a Lucélia, né? Nós podemos ter algumas características parecidas, como a cor, o gênero, a sexualidade, enfim, mas o que nos forma e o que nós somos, esse conjunto de características que nós temos, nos tornamos únicos, né? E aí, quando a gente vai somando, né? Eu, Lucélia, Natália, a Mari, um monte de gente, a gente está dentro desse contexto de diversidade social. Ao mesmo tempo, a gente pode sim dizer que nós não somos todos iguais nesse sentido, né, da questão das nossas diferenças, mas eu digo que nós somos iguais nas nossas necessidades. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho fome, tu tem fome, eu tenho sede, tu tem sede, eu tenho sono, tu tem sono, e eu tenho sonhos e tu tem sonhos. Só que daí quando a gente vai falar de inclusão, que é o que a gente faz com essa diversidade, né, a gente já percebe que a gente não é igual numa caminhada. Nós podemos ser iguais nas necessidades, mas nós não somos iguais, inclusive, na luta para chegar a essas necessidades. Nem todo mundo come, nem todo mundo tem cama, nem todo mundo tem água encanada ou potável, e nem todo mundo tem oportunidade, como, por exemplo, o emprego, para realizar os sonhos, né? Então, é importante a gente fazer esse contraponto para a gente partir de um lugar, como a gente trouxe aqui na provocação inicial, né, de somos todos iguais, nas nossas necessidades temos coisas sim parecidas e talvez até iguais, mas nessa caminhada e na luta nós não somos iguais, nem pelas nossas diferenças que nós carregamos e que nos tornamos únicos, mas principalmente nessa luta, né. Bem legal vocês falaram. E assim, o que eu enxergo por diversidade, né? Tem organizações que... tem uma pessoa negra a minha organização é diversa. Nós estamos incluindo. A diversidade é muito mais do que tu incluir um negro na tua organização. É gênero, né? Incluindo a raça, geração, LGBTQI+. Então, é um grupo, bem como o Matheus falou, é um grupo de pessoas, né, fomentando, trabalhando, criando, inovando, fazendo coisas diversas. Então, para mim, isso sim é diversidade. A gente ter times diversos, contribuindo, né, para a sociedade e realmente incluindo essas pessoas que fazem que elas se sintam parte, se sintam bem no local que elas estão. Então, eu enxergo diversidade nesse viés, assim. Perfeito. Bom, então, já que a gente está entendendo o que é diversidade, como é que a gente discute, como é que a gente inicia esses processos dentro das organizações? O trabalho é uma inclusão social, né? Então, as organizações, principalmente nesse período de pandemia, tiveram uma responsabilidade social, a gente conseguiu medir, a gente conseguiu analisar quais foram as empresas que realmente se preocuparam com a qualidade do colaborador, com a vida, com o capital humano, e já começaram a trabalhar as questões de diversidade nessa pandemia, nesse acolhimento, né, que aconteceu que está acontecendo, que não encerrou ainda, e que a gente sabe que tem provavelmente o resultado para os próximos meses, próximo ano, é cada vez mais desafiador por tudo que a gente está passando. Mas eu queria que vocês trouxessem, assim, como é que a gente inicia isso, como é que a gente implanta, como é que a gente faz na prática, como é que a gente discute mais, traz mais essas questões, né? E que não fique um modismo, nós estamos hoje no mês da consciência, estamos no mês da consciência negra, né? E que a gente não fique debatendo esses aspectos só no mês da consciência negra, que não fique falando de diversidade só em um momento, que a gente possa fazer isso diariamente, que a gente possa ter continuidade, que a gente possa entender que não é modismo e que realmente aquela empresa pratica aquilo que está falando, que está colocando no papel, que faz acontecer. Como é que a gente inicia um processo
se eu estou percebendo que a minha empresa tem essa necessidade, né? Até porque, se a gente for analisar, nós como profissionais que somos, no primeiro momento, nós estamos desempregados ou queremos fazer uma transição de carreira. Vamos imaginar assim, trocar da empresa que nós estamos, tá? Então, a empresa, a organização, a gente faz um processo seletivo, ela nos escolhe, ok? Automaticamente, ou por necessidade, ou porque eu me encantei, ou porque qualquer outra coisa. No segundo momento, eu vou escolher se eu quero ficar com a empresa. E a gente sabe que hoje as pessoas estão mais questionadoras, elas não estão tão caladas, tão silenciadas. Então, como é que eu faço isso? Porque quando eu vou debater esse tipo de assunto, que deveria ser algo natural e que ainda não é, pode gerar polêmica, pode gerar mal-estar. Como é que eu inicio isso? Tem uma forma, tem uma maneira. Como é que eu trago isso de uma forma de sensibilização, de entendimento, de respeito? Eu já ouvi que diversidade é modismo e a gente sabe que não é modismo. Tá aí a Magazine Luiza enfrentando várias questões por fazer um processo de treino para negros. Então, a gente sabe que não é. Então, como é que a gente faz isso no primeiro momento, principalmente quando eu entro numa empresa que eu acho que tem oportunidade para fazer isso? Eu posso começar por essa. Primeiro, a gente tem que fomentar a diversidade dentro das organizações. Falar a respeito. É bem como tu disse, não somente no mês da consciência negra, a gente vai colocar cartazes na empresa de termos racistas. Isso tem que ser diariamente. Fomentar também oportunidades intencionais para mulheres, para pessoas negras, porque isso tu tá atraindo, né? E as pessoas também conseguem se identificar, porque tu põe também fotos, né? Vagas intencionais para pessoas negras, põe fotos de pessoas negras, vaga intencional para mulheres, põe fotos de mulheres, tanto LGBTs como mulheres héteros. Então, isso tu vai fomentando, porque aí tu consegue enxergar, não, aquela empresa realmente pratica a diversidade internamente. Porque tem muitas empresas que é da fora, de dentro para fora, assim. É um cartaz que faz uma propaganda, mas internamente ela não pratica, ela nem fala do assunto. Promover talks e trazer pessoas internas ou externas, né, para falar sobre isso dentro da empresa. Então, acho que assim tu vai realmente fomentando a diversidade no mundo organizacional. E ter representatividade. A empresa fomenta a diversidade, mas não tem nenhum gestor negro. Não faz sentido. Então, tu tem que ter a representatividade também em posições, em todas as posições. Né? Não vai ter só negros no suporte, ou só desenvolvedores. Não, a gente tem que ter negros em todas as áreas dentro da empresa. Eu estou citando negros porque eu estou levantando a minha bandeira, tá, gente? Mas também de mulheres, né, LGBTs, né, geração, pessoas acima de 40, 50 anos. Assim a gente enxerga realmente a diversidade dentro das organizações. Um ponto bem importante, né, Lucélia e meninas também, todo mundo que está nos acompanhando, é que hoje nós só estamos falando sobre diversidade porque a gente está vendo num contexto da desigualdade social. A gente não precisaria estar falando aqui sobre diversidade, trabalhando com a temática, tendo consultorias, cursos, enfim. Eu e a Nath estamos lá na MBA sobre a temática, então, assim, a gente não precisava estar falando sobre esse tema se, de fato, a gente não vivesse numa sociedade desigual. Então, o que parte da base para a gente poder falar sobre o tema é que a gente vive numa sociedade desigual, onde ainda o preconceito é muito grande, onde a gente ainda não vê representatividade, por exemplo, de pessoas negras em alguns espaços sociais de poder, por exemplo. A gente não vê diversidade, muitas vezes, em cargos tão importantes como lideranças, reitorias, né, alguns quadros docentes, na política, enfim, entre outros espaços de desenvolvimento social. E aí, onde muitas vezes a gente acaba percebendo onde estão, por muitos anos, a gente via, por exemplo, pessoas negras ocupando alguns espaços, como, por exemplo,
o lugar de servir, né, os espaços de terceirizado, de servir as pessoas, né? O problema não é estar ali, o problema é quando se torna a única opção para aquela pessoa estar ali. Então a gente precisa comentar e falar sobre essa temática para oportunizar espaço de desenvolvimento para todas as pessoas, que a gente entre no mundo onde eu possa escolher onde eu quero trabalhar e a minha caminhada, né, eu também ter esses mesmos privilégios do que uma classe que por muitos anos foi privilegiada, né? Quando a gente vai para as organizações, por exemplo, a gente percebe que ainda as pessoas que estão majoritariamente no quadro de poder são pessoas que de fato não sofrem preconceito e intensidade de quem levanta essa bandeira. Então a gente ainda vê o homem branco heterossexual sem deficiências nas empresas, nos quadros de poder. A gente não está querendo tirar essas pessoas do poder, mas a gente está querendo fazer com que essas pessoas também reflitam e entendam a importância de ter essa diversidade presente ali dentro. E aí a gente não está falando só pela questão que muitas vezes as empresas ficam pensando, né, que falar de diversidade é falar de lucro, é falar de produtividade, engajamento, é para chegar um dia lá, é uma ponta do iceberg que toda empresa quer chegar, mas para chegar nesse lugar tem que trabalhar primeiro uma base social, é de fato a inclusão, é como eu faço com que as diferentes pessoas também tenham oportunidades dentro desse espaço e possam se desenvolver. Infelizmente, nós não fomos educados em nenhum contexto social para ser inclusivo, então por isso que dá esse nó na cabeça quando a gente percebe que o mundo ele é diverso, porque diversidade é realidade, sempre existiu. O que acontece é que agora a tecnologia, essa polarização, a globalização, enfim, essa conectividade rápida, esse acesso, onde eu consigo conversar com a Lucélia, por exemplo, nesse exato momento, para qualquer lugar do mundo, faz com que a gente conheça essas realidades. E os movimentos sociais também vêm cada vez mais crescendo, né, nesse espaço para garantir, sim, oportunidades para todas as pessoas. Só que a gente não foi educado para ser inclusivo. Então, quando a gente se depara com pessoas muito diferentes do nosso contexto, que não entravam, por exemplo, às vezes dentro da nossa casa, que não frequentavam a nossa família, que não estavam no nosso grupo de amigos, e a gente encontra essas pessoas em outros espaços, como o mercado de trabalho, por exemplo, dá aquele nó na cabeça. E aí o que acontece? A gente se afasta, a gente exclui, porque a gente, na nossa ignorância, não sabemos lidar com a pauta. E um ponto muito interessante que eu digo é que, por um tempo atrás, as empresas, né, a gente queria trazer, por exemplo, políticas de diversidade para aquele espaço, vamos fazer as coisas acontecerem, né, e o tema era meio impensável. Então, ou seja, as lideranças chegavam e diziam, olha, melhor não tocar muito nesse assunto, a gente não sabe como lidar, a nossa empresa, ela não discrimina ninguém, eu acho que não precisa falar sobre racismo aqui dentro, o assunto é delicado. Naquele tempo, a gente sofria muito com isso, e ainda tem pessoas que levantam essa bandeira sofrem com isso, porque não conseguem trazer esse debate para aquele espaço. Hoje eu digo, né, para as pessoas que querem começar a implementar, que é o seguinte, e se tem líderes aqui nos assistindo, né, é importante que saibam, se você não permite esse debate acontecer naquele espaço, você apenas está reforçando para toda a empresa que você é ignorante no assunto. E olha que horror, você que é liderança, que tem o papel de desenvolver pessoas, é ignorante na hora de desenvolver pessoas diversas. Então, vamos ampliar nossa mente e dar espaço para esse debate, porque a gente está num momento hoje que muitas empresas já não estão mais no debate, estão na ação, e aí que deveria sempre acontecer. Eu digo que isso é papel não só das empresas, mas do Estado. As políticas públicas deveriam há muito tempo estar fazendo essa ação de inclusão para mudar essa realidade. A empresa acaba sendo um apoio dentro dessa sociedade para trazer oportunidades e também contribuir para esse desenvolvimento. Mas é papel também das políticas públicas cada vez mais trazer ambientes inclusivos, representativos no combate à discriminação para a gente poder mudar essa realidade que ainda é gritante. A gente ainda vê pessoas morrendo só por causa da sua característica. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, um país que tem uma alta taxa de casamento infantil, onde o feminicídio acontece a cada tantos minutos. Então, assim, é horrível isso. Viver num país que ainda não consegue evoluir nessa temática por causa de uma ignorância. Exatamente. E tu sabe, Matheus, essa semana eu estava conversando e me perguntaram, mas como que eu faço a inclusão mais, né? Trabalho mais a desigualdade racial, ou faço mais a inclusão do negro? E eu fiz a seguinte pergunta: quantos negros tem na tua empresa? Quais são os cargos que esses negros ocupam? A gente diz fazer o teste do pescoço. Fazer o teste do pescoço, olhar. Assim, quais são qual é a quantidade de negros que você tem na sua empresa? Quais são os cargos que esses negros ocupam dentro da sua empresa? Quais são as histórias? Qual é a localidade, né? O que eles fazem?
E ainda disse assim, se você não sabe, convida para eles contarem a sua história para os colegas brancos. Talvez você vai se surpreender, tenho certeza que você vai se surpreender e vai entender um pouco mais como funciona. Então, às vezes, não é uma mega projeto, não é um mega investimento, é algo básico que a gente não faz, que é olhar para as pessoas que estão dentro das nossas organizações, quem são os nossos clientes internos, quem são essas pessoas. Eu não conheço, no Rio Grande do Sul, gostaria que alguém me apresentasse uma mulher negra, um gerente negro de RH. Eu não conheço. Se alguém conhece, mas cargo gerente de RH. Eu já conheci especialista, já conheci analista, mas gerente de RH negro eu não conheço. Então, tem coisas que a gente, como tu disse, a gente não fala, a gente não quer mexer porque não sabe como lidar. Mas como assim não sabe como lidar? Ou a gente não quer lidar? A gente prefere deixar da forma que está. Então, é uma provocação. Nath? Falou isso de gerência de RH, né? Eu também não conheço nenhuma mulher negra que seja gerente de RH, e eu parei para pensar esses dias em quantas colegas eu tive, pares. Tive 3 colegas negras em RH. O RH ainda é muito branco, isso é muito preocupante, né? Porque o RH é a área que contrata, que desenvolve as pessoas, então acho que é uma reflexão importante mesmo de fazer e não naturalizar isso, né? E voltando para a tua pergunta inicial, né, como começar, acho que o primeiro passo é entender por que a empresa está trabalhando esse tema, né? É porque acha que está na moda, ou é genuíno, é por uma questão de inovação, como é que isso está conectado com a estratégia, como é que isso está alinhado aos valores, né? A questão também de walk the talk, de ter essa consistência entre o discurso e a prática. Acho que outra coisa muito importante também foi o que o Matheus falou, né? De trabalhar o tema com responsabilidade, trazendo para a pauta também a questão de desigualdade, né? Afinal de contas, a gente vive aí no Brasil, nosso país tem na sua formação nacional, foi construído, né, com base aí na desigualdade, em opressão, e por vezes a gente ouve um discurso de o Brasil, um país multicultural, mas acho que esse é um discurso que é necessário ter cuidado, né, porque ele comunica uma abrangência, mas na verdade silencia muitas narrativas, muitas perspectivas. Então acho que esse é um ponto de atenção, realmente. Outra coisa também que eu quero reforçar, que a Mari trouxe, né, de trabalhar essas ações internamente também, né, não ir por uma via de trabalhar a diversidade e inclusão de uma forma estética para fora, olhando para a comunicação, né, mas que eu olhe essas ações internas e pense em todos os meus stakeholders, pense no quadro de colaboradores, de colaboradoras, mas também pense nos meus fornecedores, pense quem são os meus parceiros, olha para a tua rede, né, dentro da tua empresa, quem são as pessoas, será que a sociedade está refletida, né, nessas suas conexões? E traz as lideranças para perto, assim, precisa ter um patrocinador, e eu vejo muito isso, né, do quanto é importante que as lideranças participem das ações, né, que participem ativamente, que deem um exemplo, e acho que pensando assim do ponto de vista de quem está conduzindo, né, essa estratégia de diversidade e inclusão, faça alianças, né? Pensa aí quem são as pessoas aliadas que podem ajudar, que sejam em uma posição de tomada de decisão para sair do mundo das ideias e realmente ter ações práticas em relação a isso, abrir espaço de diálogo, para aprendizado, para evolução coletiva, né? Eu acho que esses espaços, eles podem ser simples, podem ser um texto com debate, pode ser um cine debate, pode ser já vi também empresas com espaços para compartilhar músicas que são significativas, e aí a partir disso compartilhar vivências. Acho que dá para usar a criatividade, mas para fazer algo, vocês conversaram também sobre isso ontem, né, em treinamento e desenvolvimento, pensar essas ações menos tradicionais e mais de conexão, né, não unilaterais. Então, reforço isso hoje também, né, da importância de que cabe
pontuar isso aqui no nosso debate também. E sobre a questão, né, que tu falou de ser modismo, né, não é sobre isso, é um caminho sem volta, né, o importante é começar, e eu acho que dá para começar simples, né, como eu citei ali exemplos, e evoluindo a partir disso, né. E outra coisa que para mim foi e é muito importante é fazer esse trabalho de construção com pessoas que também acreditam que mudar as coisas é possível. Acho que isso é fundamental nesse caminho. Um ponto que eu queria fazer gancho com a Nath, também com a Mari, complementando com o que a Nath também trouxe, né, riquíssimo, e a Mari falou muito sobre a questão do teste do pescoço, né, da gente olhar para as laterais, para todos os lados, na verdade, né, e a gente olhar quantas pessoas negras tem aqui nesse espaço, né, por que não estão, ou se estão onde, né, em quais cargos estão presentes, né? E eu digo que as empresas, elas podem ter, assim, 2 caminhos, né? Se o tema diversidade e inclusão ainda é impensável naquele espaço, ou seja, digamos que sou uma pessoa que quero levantar aquela bandeira dentro daquele espaço, e ainda o tema é muito impensável, bom, começa então por aqueles lados dos números, dos resultados, porque liderança adora números, né? Então traz pesquisas que falam sobre a importância dessa temática, o quanto isso gera de rentabilidade, de produtividade, de engajamento para a empresa. Pega lá pesquisas da McKinsey, da Google, do Instituto Fênix, né, da Microsoft, faça bench com empresas brasileiras ou multinacionais aqui que tem esse trabalho já evoluído, e aí mostra, né, lá para as lideranças, enfim, para quem tem o poder, aí por que é importante trabalhar com diversidade aqui dentro, porque se o nosso cliente é diverso e a gente não está preocupado com isso, nós vamos perder dinheiro, então, daqui a um tempo. Mas isso é um troço impensável, ou seja, a empresa ainda não dá muito espaço e ela tem um comportamento preconceituoso. Agora, se o tema já é pensável, mas a empresa não sabe como fazer, é importante tudo isso que a gente já fez no tema impensável, mas mostrar o mais bonito de tudo, que é o lado social. O quanto a gente transforma vidas, o quanto isso traz significado não só para a empresa, mas para a comunidade ao entorno e também para o desenvolvimento, né, econômico e social da nossa nação ou da comunidade ao entorno. E aí tu pode começar com alguns exercícios, né? A Nath trouxe vários exercícios brilhantes ali de fazer algumas atividades dentro da empresa, e eu diria que se você quer também trabalhar um pouco mais para entender a cultura da empresa, um censo. Tu pode começar falando sobre a temática dentro da empresa, dizendo que a empresa sim está cada vez mais preocupada com a pauta e que a partir de agora quer trazer um posicionamento mais estratégico, e é importante a empresa saber quem são as pessoas que trabalham aqui dentro, né? Eu acho que é um dos primeiros exercícios que a empresa deve fazer. Quem são as pessoas que trabalham aqui na nossa empresa e onde estão? Bom, um censo da diversidade, ele vai abordar isso. E ele vai trazer alguns pontos, ele vai te trazer DNA social. É importante, né, pelo menos no trabalho onde eu faço, é importante que seja anônima essa pesquisa, porque a gente não quer saber o nome da pessoa, porque ali tu vai ter que dizer dados como, por exemplo, a minha sexualidade, né, enfim, tem coisas que é tranquila, a minha cor, a minha etnia, né, raça, enfim, meu gênero, mas tem coisas que talvez a pessoa ainda não se sente segura para falar ali dentro daquele espaço. E se a empresa nunca tocou nesse assunto que está tocando agora, será que eu vou poder abrir assim de uma forma tão segura para as pessoas? Acho que não. Então, que seja uma pesquisa anônima, né, que tenha um bom tempo de duração. Ela não é uma pesquisa de clima, mas ela vem com esse objetivo de entender quem é o DNA social que trabalha hoje aqui na empresa, né, quantos negros, quantos brancos, quantos indígenas, enfim, quantas mulheres, homens, pessoas com deficiência e os tipos de deficiência, né, as suas sexualidades, enfim, tudo isso. E também ter um radar de percepções, ou seja, perguntas que vão avaliar a maturidade da empresa frente ao tema, né? Pontos assim, aqui eu posso ser realmente quem eu sou, e aí tem um nível, né, de concordo, discordo, enfim, porque isso é importante. Não adianta só saber quem são as pessoas que trabalham, a gente precisa entender como é que a empresa acolhe ou não essas pessoas. E esse censo, ele traz um monte de exercícios para quem está no quadro de lideranças, ou para quem está assumindo esse projeto, das análises que virão, o que tem que manter, o que tem que mudar, o que está bom, o que não está bom, para começar um trabalho mais assertivo dentro daquela empresa. Show! Pergunta para você. Vai continuar? Deixa eu fazer um gancho. Vai, Mari, vai, Mari. Importante. Desculpa, vai, Mari. Esses dados, eles são considerados pela LGPD dados sensíveis. Então, uma das boas práticas, como o Matheus citou, é essa questão do anonimato, né, de ter um termo de uso antes de aplicar esse questionário, essa pesquisa.
E também, se alguma pessoa pedir para excluir, precisa excluir. Então, tem algumas regrinhas que é bacana alinhar com o jurídico, né, em função desses dados serem sensíveis, mas que é uma ação realmente muito importante para entender qual é o problema dentro da tua empresa, quais os grupos não estão representados, e a questão de inclusão, né? Esses últimos exemplos que o Matheus falou é sobre inclusão. Então, eu estou olhando representatividade e eu estou olhando inclusão. É uma pesquisa bem completa e importante para fazer com base em dados, né? Não no achismo. Vou pensar as ações realmente de uma forma bem estratégica. Legal, Nath, legal. Pergunta para vocês, dentro da trajetória da carreira, e ainda tem muita coisa para acontecer, quais foram os desafios, os preconceitos que vocês vivenciaram, né? Nath, por ser desse jeito e querer lutar por diversidade, o que você está levantando bandeira? Não precisa? É isso? Mari tem que provar mais, Matheus tem que provar essa... Quero ouvir um pouquinho de você sobre isso, porque falar de diversidade da forma que vocês estão falando, com muita propriedade, com muito amor, com muito respeito ao outro e levantando essa bandeira e lutando, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo e que as pessoas que conhecem a história de vocês sabem o quanto a luta também é individual para ser quem vocês são e com essa essência linda, né, com essa competência maravilhosa e com esse acolhimento. Queria que você falasse um pouquinho de vocês nesse sentido. Eu digo, né, no meu caso, por ser negra e mulher, e em criança, há algum tempo, mais ou menos uns 5 anos, a luta é diária. E a luta é com a tua própria equipe, né, com teus colegas que são gestores e com a tua própria equipe. Trabalho com equipes de tecnologia, onde predomina homens e a branquitude, mas nos meus times, né, nos 2 times que eu atuo hoje, temos 2 negros e tem mulheres. Então, é uma grande vitória, um time de tecnologia. Mas as dificuldades é tu ser inserida, porque no meu caso, é a solidão da mulher negra. Né? A gente é poucas, e às vezes solitárias, sozinhas. Então, o que eu tive e tenho que fazer? É sempre adquirir conhecimento. Sabe, estar na frente do teu colega branco, eu tenho que estar sempre buscando conhecimento para conseguir ser inserida e provar que realmente eu sei e por que eu estou naquele lugar. Né? Porque não é porque a empresa tem inclusão e diversidade e vamos botar uma cota. Não, é porque realmente eu tenho competência para estar naquele papel. Então, no fundo, assim, é triste, sabe? E cansativo. Porque tu tem que estar sempre mostrando por que tu está em tal posição. Já sofri muitos preconceitos, assim, de clientes internos, dos próprios colegas, de gestores de não me promover, e eu sabia que eu tinha todos os skills necessários, mas por ser mulher e negra, eles achavam que eu não merecia, mas eu nunca desisti. Então, um ponto que que eu deixo o meu recado para toda a comunidade preta é que a gente tem que ter resistência e resiliência. A gente não pode nunca desistir. Né? Que é o nosso símbolo aqui. Ó. Então, é isso que a gente tem que ter. Os 2 R's que eu falo. E a gente chega lá. Mesmo às vezes sozinha em alguns lugares, mas a gente consegue sim. Que lindo, Mari. Que linda a tua pergunta também, Lu. Eu contar um pouquinho, assim, rapidamente também da minha história, que ajuda a entender o porquê que eu faço o que eu faço hoje, né? Eu sou uma mulher branca, né? Como vocês podem ver, sou cisgênero, sou bissexual, cresci em um ambiente hostil, né? Vi questões de violência de gênero, então é algo que trago comigo, assim, como algo que eu não quero, né? Que o mundo seja dessa forma, não quero que as próximas gerações vivam num mundo que isso exista, isso precisa ser combatido.
na minha adolescência, né, comecei a entender também a questão de sexualidade, de levantar essa bandeira, de me unir às pessoas que me fortaleciam, que me nutriam e que faziam principalmente com que eu me sentisse bem-vinda, que é o que a gente falou aqui, né, de inclusão. É sobre isso, é sobre pertencimento, é sobre acolhimento. E entrando no mercado de trabalho, eu sou pró-unista, eu fui a primeira da minha família a me formar, a entrar no mundo corporativo, não tinha ninguém da família executivo para me dar umas diquinhas, então tudo que eu aprendi foi errando, foi corrigindo, foi aprendendo, foi criando, fortalecendo uma rede que me ajudou, me ajuda muito até hoje. E minha primeira posição de business partner foi com 23 anos, né? Então teve uma questão aí também de ser uma jovem executiva atendendo homens brancos mais velhos, né? Minha trajetória é mais em tecnologia majoritariamente masculino. Então, teve uma questão também geracional envolvida. E é isso, assim, esses são alguns dos meus motivadores. Perfeito. Para buscar mudar as coisas. Eu diria, assim, que, fazendo um complemento, né, com o que a Nath trouxe, a Mari, enfim, eu diria que um dos maiores desafios, assim, que eu tive também foi enfrentar a discriminação. É curioso, porque o meu jeito de ser, ele dá um nó na cabeça de muitas pessoas. As pessoas às vezes não lindo. sabem. As pessoas às vezes lindo, tá? As pessoas confundem. Eu digo que isso aqui dá um nó na cabeça, mas enfim, é meu jeito de ser, né? E aí a gente já começa a ver os olhares, muitas vezes, né? Quando a pessoa, ela vive num mundo e num estereótipo onde eu sou visto como algo errado, enfim, e aí a gente precisa muitas vezes estar passando por alguns constrangimentos, sejam verbais, né, ou daqui a pouco aqueles que são discretos, mas que quem sofre preconceito sabe quando está sofrendo, e aí a gente tem que, né, muitas vezes, né, contornar isso de alguma forma. Eu digo que o preconceito, ele é um grande desafio, assim, para nós que levantamos essa bandeira e trabalhamos também com a temática, assim como a gente trabalhar constantemente a nossa saúde emocional. Eu vou te dizer que para mim é um trabalho constante trabalhar a minha espiritualidade também, sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar o meu lado espiritual, enfim, acredito muito em Deus, eu tenho as minhas energias, enfim, e isso me torna uma pessoa também, né, que busca manter esse equilíbrio, porque às vezes a gente pode olhar uma notícia na TV que nos desanima, às vezes a gente pode passar por uma coisa dentro da empresa que a gente não gostaria que fosse daquela forma e aconteceu, ou uma atitude que, enfim, alguém tomou e a gente não concordava, e tudo isso mexe com a gente. Eu vou te dizer que até muitas vezes, nós que trabalhamos com a inclusão, levantamos a bandeira, a gente muitas vezes acaba sofrendo preconceito dentro dos próprios grupos inclusivos, né, e porque é muito difícil ser 100% inclusivo. Em algum momento, né, se tu tem uma atividade, enfim, que é trabalhar com inclusão, qualquer errinho, tu já é visto como uma pessoa extremamente incapacitada, que tu não pensou em mim. É muito curioso, assim, ver que o tema ele é tão interessante, porque todo mundo quer se sentir representado, né, numa campanha, numa ação, enfim. Sim. E às vezes, por um pequeno deslize, tu não conseguiu botar, por exemplo, tal pessoa visível naquela campanha, tu já é, né, enfim, discriminado de alguma forma, porque tu não pensou nessa pessoa, enfim. Então, eu digo que tem que cuidar também essa questão, a gente trabalha constantemente com isso, eu trabalho comigo mesmo bastante, esse cuidado de cada vez mais ser inclusivo, sabendo que é difícil ser 100% inclusivo, que em algum momento, né, a gente não vai conseguir acolher todo mundo, e aí muitas vezes, venho eu de uma forma muito vulnerável, né, trazer, que eu acho que é importante a vulnerabilidade, quando a gente se sente no espaço seguro, da gente também cuidar da nossa saúde emocional, porque é muito importante para quem levanta a bandeira. Eu vou te dizer que, assim, ó, é extremamente difícil, eu sendo uma pessoa LGBT, vindo de família negra, enfim, a gente ser acionado, por exemplo, as empresas chamam a gente para dar palestra no mês de junho só porque a bandeira é LGBT, ou nos chamam só no mês de novembro porque é consciência negra, e durante o resto do ano a empresa não faz nada. Para nós isso dói, porque a gente parece que realmente a empresa está seguindo um modismo, ela só quer ser mais uma lá que fez alguma ação, botar na rede social e acha que está arrasando, e para nós isso aí é extremamente, né, incômodo, e é muito engraçado porque eu já neguei palestras no mês de junho e no mês de novembro,
não só pela agenda, mas também porque eu pensei, não, essa empresa ela só está mencionando porque de fato ela quer um status, quer botar na rede social e não é isso. Eu espero que, e eu respondia dizendo que eu agradecia e gostaria de ser chamado num outro mês, sem ser aquele mês para poder debater. Né? Então, assim, é muito difícil trabalhar com a temática quando a gente vê essa complexidade e a quantidade de coisas que muitas vezes nos atinge, e se a gente não está com uma boa saúde emocional, a gente também cai, né? E a gente tem que se fortalecer sempre, diariamente. Que lindo! Não, complementando o que tu falou. Vai, Mari! Lindo, lindo mesmo. Não, complementando o que o Matheus disse, né, que já negou palestra, eu também já, porque no mês da consciência negra, as empresas gostam de te chamar para você chegou até aqui, como fosse uma glória, que fosse algo de outro mundo, que tu, nossa, é um milagre que tu chegou. Eu falei assim, aí eu falei, quem sabe eu faço uma talk sobre algo que eu aprendi, né? Ou alguma coisa que eu estou aplicando, uma experiência legal. Porque como eu cheguei até aqui, esse assunto já está batido. E para mim não me incentiva a ir até a tua empresa e falar como eu cheguei até aqui. Eu tenho um texto que eu posso te passar, como eu cheguei até aqui, que eu escrevi. Então, às vezes a gente tem que se posicionar, né, Matheus? E dizer assim, não, eu quero falar de outra coisa. E não, né? E no mês da consciência fomenta muito isso, o pessoal gosta acha atrativo, acha legal. Que lindo esses humanos que estão aqui. Isso é humanidade, tá? Isso é sensibilidade maravilhosa. Que bom, olha, felicidade dessa conversa e dessa conexão. Vamos falar aqui quem está conosco, quem quiser mandar as perguntas pode mandar. Vamos ver aqui. A Olga Machado está dando boa noite. Olga, querida, uma amigona, né? Também é negra aqui na comunidade, saiu da Restinga, tem um potencial fantástico, está fazendo mestrado, um beijão. Está muito feliz assistindo. Vamos ver aqui quem mais está conosco. O Fábio Barbosa está conosco. O André Fábio da Kobe, Fábio CEO da Kobe. Ai, show, Fábio. É o líder. Obrigadão por aí, por estar acompanhando. A Valéria está dizendo aqui, o que nos torna únicos são tudo que nos torna humanos, querido. Ó, a Vanessa aqui falando de ti, Matheus. Meu lindo Matheus. Fala sobre o espaço, ó, a questão da espiritualidade que você vive também. A Giane Prestes está aqui conosco. A Ana Lúcia, que estava conosco na terça-feira. Nossa colega minha querida, a Giane. A Giane é colega também, querida. Também do MBA Diversidade. Vamos, o que mais? A Ana Lúcia, que estava conosco na terça-feira. A Caroline Martins está aqui mandando um abraço para vocês, coraçãozinhos. Ó, quanto orgulho, Nath! Conhece desde pequena. O que a Carol está dizendo? Nath, eu aprendo contigo desde a época da faculdade, tu sempre tem algo novo a ensinar, tu é incrível. Vamos ver aqui o que o Guaraci... Carol, querida, obrigada. Vamos ver o que o Guaraci está falando aqui. Muito bom ouvir esses relatos. Todos temos que respeitar as diversidades. Ninguém pediu para nascer do jeito que é ou negro, ou como negro. Eu sofro discriminação no prédio que moro. Eu não tenho problema algum com a cor dos brancos prédios. E eles que se incomodam com a minha cor, enquanto ele está falando aqui um relato que ele está vivenciando. A Ana está dando oi. E o Valdemir aqui também está dando oi para a gente. Deixa eu complementar esqueci o nome que o Guaraci comentou. Isso. É só tu, Guaraci. Eu também sofro, né? E eu tenho... Todo mundo tem cachorro lá no meu condomínio. Uma notificação. Tá? Eu sofri uma notificação. Que o meu cachorro tem que usar focinheiro. Ele é um labrador, né? Quem conhece um pouco sabe que labrador não precisa usar focinheiro. E realmente o meu prédio também predomina pessoas brancas, né? E aí, gente, eu vou ter que contar. Eu fui confundida no meu prédio por uma pessoa que trabalha na limpeza do prédio. Perguntou assim: tu mora aqui? Aí eu falei: sim, moro. Ah, tu mora no trabalho? Eu não moro no trabalho, eu moro aqui. Só que
Sabe quando tu leva uns segundos para cair a ficha? Ele estava achando que eu era também doméstica e morava no trabalho. Eu falei assim, não, eu sou proprietária da onde eu moro. Eu moro aqui. E peguei, ó, e saí, mas tu sabe? Ui, tu fica pulsando, né? Então, tu não é o único, Guaraci. Você não é o único. Mas a gente é resistente. E não sai do domínio. Continua lá. Isso aí, Mari. E um ponto importante que a Mari trouxe aqui, né, dessa questão da pessoa abordar ela e ter essa falácia, dizer que essa era o que passava na cabeça dessa pessoa, que a Mari trabalhava ali naquele espaço. Isso são os nossos vieses, uma cultura tão preconceituosa que passou de geração em geração e nos moldou para quando a gente enxerga uma pessoa com alguma característica, a primeira coisa ou a verdade é aquela que aparece. Então, por muito tempo, quando as pessoas, por exemplo, me olhavam desta forma que eu tô, muitos homens achavam que talvez eu era um garoto de programa, enfim, ou eu estava apenas com esses traços para poder querer seduzir uma pessoa, enfim, ou que, enfim, que eu tenho algum comportamento que aquilo é errado, né? E aí a gente começa a perceber que os nossos vieses nada mais são do que aquilo que o nosso cérebro projeta perante algum aprendizado. Talvez por muito tempo, com essa cultura que foi passando de geração em geração, nos moldaram para tomar atitudes onde, por exemplo, a pessoa que olhou para a Mari achava que a Mari trabalhava com limpeza, porque a gente muitas vezes vê essa representatividade na mídia, na TV, e isso é muito negativo, porque quando a gente abre um filme, uma novela, enfim, um seriado, e o papel da pessoa negra só está lá, por exemplo, em profissões de servir, a babá, enfim, o motorista, o garçom, tu dá a entender para todas as outras pessoas que as pessoas negras só ocupam aquele espaço ali. Claro, num contexto tão desigual, a gente ainda não consegue ter uma nação tão humanizada e também inclusiva, que faz com que as pessoas possam, de fato, escolher aonde quer trabalhar. Muitas pessoas negras acabam tendo essa única opção, e isso é a discriminação e a desigualdade social, que faz com que eu não avance na minha caminhada, porque o que é me ofertado é só isso, e a minha caminhada de privilégios é muito pequena. Então, uma pessoa que não tem, por exemplo, transporte que passa na hora que precisa no seu bairro, não tem água encanada, não tem saneamento básico, não tem, por exemplo, acesso à educação, né? Tudo isso vai somando, e numa caminhada de privilégios eu fico lá atrás, porque eu não tenho essas oportunidades que uma outra pessoa tem. E quando a gente fala sobre... Pode falar, Luciana. Matheus, e isso acaba que a maioria desistem. Não é porque não tem vontade, não é porque não querem, né? Porque tem um discurso de que a negritude não gosta, que a negritude não quer, ou que as pessoas que não têm acesso, elas não têm vontade. Eu diria que não. Quando tu mora 2, 3 horas do teu trabalho, tu tem que ser muito mais resiliente. Então, o que tu está trazendo é fantástico, Matheus. Fantástico. Eu teve uma época, lá pelos meus 19, 20 anos, enfim, que eu perdi oportunidades de emprego porque eles achavam que eu morava muito longe, e daí até eu ter que pegar ônibus, ter que pegar trem, e não avaliaram em nenhum momento a minha competência, vendo que eu tinha as qualificações para ocupar aquela posição. Mas, porque ele é o do bairro X, é muito longe, tem que pegar a condução, a gente não vai optar por ele, né? E aí, ou não só isso, quando, por exemplo, né, a gente é discriminado no processo seletivo porque a pessoa olha para mim e lá, quando quando a liderança recebe o briefing, né, hoje vai vir o Matheus para uma entrevista, a liderança abre a porta, olha para os lados, vê uma pessoa com a cara mais maquiada que as paredes do prédio, e aí percebe, mas será que esse é o Matheus? Aí já começa os vieses começar a gritar. Se essa pessoa cresceu numa família onde foi moldada que pessoas como o Matheus, por exemplo, não é uma pessoa de valor, né? Aí, então, o que acontece? O que mais vai gritar ali naquele processo seletivo que eu estou sendo entrevistado, não é mais a minha competência. Essa liderança não vai parar de olhar para os meus traços, para o meu jeito de ser, para a minha voz, de como eu gesticulo. Perfeito. E o que está gritando ali é os vieses. E essa pessoa já decidiu naquele momento que ela não quer o Matheus. Ela só vai continuar aquele processo para ligar para o RH, dizer lá para a moça ou para o moço que está cuidando do processo seletivo, para dar a devolutiva para o Matheus que não conseguiu passar, e dar uma desculpinha dizendo, é porque eu vi que ele não tem uma competência em alguns processos que a gente precisa, porque essa liderança não pode falar que não vai me contratar porque eu sou gay, por exemplo, né? E aí eu sou excluído de um processo seletivo onde eu teria uma oportunidade de sair da linha da desigualdade, mas eu volto para ela, porque a empresa, de uma forma discriminatória, me avaliou pela aparência e não pela minha competência. Esses são os vieses. É aquilo que a gente pensa
E imagina quando a gente olha para alguma coisa. Eu acho que é importante ocupar esse Sim. espaço da nossa live para deixar uma reflexão para as pessoas. Quando você enxerga uma pessoa negra, quando você enxerga uma pessoa LGBT, quando você enxerga uma mulher, quando você enxerga uma pessoa com deficiência, quando você enxerga uma pessoa com mais maturidade, o que passa na sua cabeça naquele primeiro momento, né? É mais discriminatório ou é mais inclusivo? Eu acho que tem que fazer esse exercício, porque a gente tem que saber avaliar os nossos vieses. Eu quero pegar o teu gancho aqui, Matheus, e eu estava ontem participando de um evento e eu trouxe um pouquinho da minha trajetória. E quando tu falou da onde tu mora, eu moro na Restinga, né, extremo sul extremo sul de Porto Alegre. É um bairro que sempre foi muito discriminado, onde o teor do bairro já vinha antes da tua competência. E eu lembro que eu trabalhei por muito tempo em eventos, né, degustadora, trabalhei em demonstrador de produtos, e eu lembro que eu fui fazer um processo seletivo para um evento, e a menina disse assim, tu não vai poder ser aprovada por causa do teu cabelo, porque não vai, a gente tem uma forma de usar o uniforme e o teu cabelo não fica legal. E outros processos seletivos que eu não passei, porque as pessoas no processo seletivo diziam assim, mas tu mora na Restinga, coitada, é muito longe. Nenhum momento eu fui testada pelas minhas capacidades, pelas minhas habilidades, nenhum momento as pessoas quiseram me ouvir. Hoje eu dou graças a Deus por não ter sido aprovadas nessas empresas, mas eu confesso que na hora me deu muita raiva, né? E eu saía cada vez mais fortalecida daquele processo seletivo que eu não era aprovada. Pela localidade, pela minha cor, pelo meu cabelo, e não pelas minhas competências. Então, isso cada vez mais me dava força para dizer, não, só um pouquinho, eu posso, não importa onde eu more, eu vou conseguir. E eu lembro que quando eu trabalhava e estudava, eu estudava no IPA, no Metodista, então morando na Restinga, você paga 2 ônibus até ir, né? Seriam 4 ônibus. E às vezes eu chegava 1h da manhã e 5 horas da manhã estava acordado para ir trabalhar. Que essa é a rotina, a garra de alguém que está numa comunidade, que sabe os desafios, que as pessoas acham que é muito fácil, né? Mas não é desafiador. E quem não consegue construir, muitas vezes, acaba desistindo. Eu tinha tudo para desistir. Eu tinha tudo para desistir. É muito desafiador. E, claro, você também encontra nessa caminhada as pessoas que te apoiam, que te incentivam, que te dão exemplos, mas você também encontra nessa caminhada pessoas que dizem assim, vai lá isso aí, o que tu quer com isso? Não vai conseguir. Então, é um desafio constante, é um trabalhar o espiritual, é o trabalhar a resiliência, o autoconhecimento, o acreditar que tu pode ir diferente da tua cor, diferente das tuas condições, e fazer acontecer. Então, quando tu começou a falar, eu disse, não, tem tudo a conexão, porque diariamente a gente precisa aprovar. O meu CNPJ da minha consultoria é na minha casa, né? É no meu bairro. E eu já perdi trabalhos por meu CNPJ ser na Restinga. Então, o quanto isso é desafiador diariamente para a gente ter que provar que não é o bairro, não é o que tu tem, não é a tua cor da pele que mede a tua capacidade, a tua competência, né, as tuas habilidades. Mari, desculpa, eu te interrompi. Não, fazendo um gancho, nós, né, as pessoas negras, a gente tem a capacidade, mas a gente não tem, às vezes, a oportunidade de chegar, de ser selecionado por uma entrevista, mesmo usando os meios que a gente tem hoje, que é o LinkedIn. O RH, vocês são do RH, vocês olham o LinkedIn. Aí vê que a pessoa é negra, é preta, às vezes a gente já é excluído ali. Nenhuma conversa, por isso que eu digo, a gente tem, às vezes, os skills técnicos, né, falando na parte técnica, mas a gente não tem oportunidade, porque aquela empresa, a gente não vai ser bem aceito. E sendo bem franca, se a empresa vai contratar para não acolher, e não contrate. Porque tu tem que sentir parte, né, tua voz tem que ser ouvida dentro daquele ambiente. Então, mais uma reflexão, né, Matheus, que o Matheus trouxe ali.
Exato, e fazendo complemento com a Mari, assim, a Mari trouxe um ponto bem importante, que é bem a diferença de integração e inclusão. Se eu quero, a empresa integradora é aquela que pensa assim, ai, vamos levantar a bandeira da diversidade, porque é importante, dá lucro, transforma vidas, enfim, beleza. Aí chega lá, né, as lideranças, ou em quem é responsável pela contratação, e abrem lá uma janela para chamar um monte de gente diferente. Aí chega essas pessoas diferentes para trabalhar na empresa, e da empresa diz assim, olha só que legal, nós somos uma empresa amiga da diversidade, mas a cadeira de rodas daquele colega não passa naquela porta, porque não tem acessibilidade, então ele não participa daquela reunião. Aquela pessoa transexual que quer sim utilizar o banheiro feminino não pode, porque as mulheres lá daquele espaço não sabem aceitar aquela pessoa dentro daquele espaço. Aí entra um colaborador ou uma colaboradora que é surdo ou mudo, e daí ninguém aprendeu Libras, mas também a empresa não tem dinheiro para contratar intérprete, então a gente escreve, ou depois a gente manda uma ata para o nosso colega para identificar o que teve na reunião, e aí tem um monte de gente diferente, e todo mundo se sente ali naquele espaço, né, de alguma forma excluído, não está incluído dentro daquele local, né, então assim, se a tua empresa, né, está querendo entrar dentro dessa luta, dessa causa, que é sim trazer diversidade para o seu espaço, tu tem que ser inclusivo. Não adianta ficar só no discursinho de querer trazer um monte de gente diferente e tu não tomar atitudes inclusivas naquele espaço, porque senão não vai rolar. A tua empresa vai causar discriminação, a tua empresa vai continuar gerando desigualdade e as pessoas não vão conseguir ficar ali. Não vai ser um espaço saudável para essas pessoas que deveriam, pelo menos, estar naquele espaço para ser desenvolvidas, para ser incluídas, para gerar desenvolvimento, né? E aquilo dali vai se tornar até um trauma, né? Tanto que teve uma reportagem esses tempos que era das piores empresas para se trabalhar. É uma reportagem muito bacana que mostra relatos, né, de colaboradores de algumas empresas que não tiveram a identidade revelada, mostrando, assim, as coisas absurdas que passavam dentro da empresa de discriminação, preconceito e desigualdade. Legal. Quero perguntar para vocês, assim, alguma ação negativa, algo que não devemos fazer sobre diversidade? Quero começar contigo, Nath. Assim, o que não fazer, o que não é diversidade, o que não fazer, o que deu errado em algum momento que tu vivenciou dentro das empresas ou da empresa, enfim, o que não deve ser feito e o que deu errado, que assim, não pode ser repetido de maneira alguma. Antes de te responder sobre essa pergunta, Lu, só quero fazer uma consideração sobre o que vocês estavam falando a partir do lugar de uma mulher branca, que por muito tempo esteve em espaços ditos feministas ou LGBTI+, mas que pouco se tratava sobre essa questão, né, desconsiderando a interseccionalidade. E que por muito tempo eu achei que eu não poderia falar sobre isso. E hoje eu entendo que eu posso e eu devo falar sobre racismo, porém eu nunca vou saber o que é sofrer racismo, eu nunca vou poder falar desse lugar. Mas eu posso e eu devo falar sobre a perspectiva da branquitude, né, de quem vive em uma sociedade que eu sei que me beneficia, ao mesmo tempo que cria obstáculos para outras pessoas. Então, deve ter pessoas brancas aí assistindo, e eu acho que essa reflexão é para a gente. Né? Eu estava conversando com amigas negras e todas estão cansadas, principalmente nesse mês de novembro, né, que tem essa questão de calendarizar, de tratar, né, a data nesse mês, depois deixa para lá. Então, acho que não é conveniência, né, é comprometimento, é assumir responsabilidade. Tá? Dito isso, erros, aprendizados, acho que tem uma questão bem importante que eu pensei em compartilhar com vocês em relação a grupos de afinidade. E aí conecta com isso que eu estava falando também de interseccionalidade. Por vezes as empresas têm diferentes grupos de afinidade, de diversidade, de R&D, tem diferentes nomes, né, para diferentes dimensões, porém cada um vai muito por si, acaba criando silos, acaba desconsiderando essa questão que é fundamental, que é pensar interseccionalidade, que é pensar quando os marcadores sociais se somam, né, e se potencializam. Então, acho que isso é fundamental, não pode ser deixado de lado.
Outra questão que eu comentei antes também é a questão de ações educativas, né, que sejam menos tradicionais, que sejam mais pensando em conexão, em acolhimento, em proporcionar esse espaço, né, de compartilhar vivências realmente, de trabalhar muito com o diálogo como estratégia de ação educativa, né, para não ficar uma coisa muito unilateral. E acho que, por último, assim, uma questão por vezes, as empresas tratam a estratégia de diversidade como os grupos de afinidade. Então, acabam os grupos de afinidade atuando como voluntários e fazendo hora extra para dar conta de operacionalizar, de viabilizar as ações. Então, acho que uma boa prática para isso, né, trazendo essa lição aprendida, é pensar em horas dedicadas para projetos de diversidade e inclusão, né, ou contratar uma pessoa responsável que possa ajudar a facilitar isso, mas tratando o tema com responsabilidade, né, com esse cuidado. E esses são alguns. A gente podia fazer uma outra talk só para falar de aprendizados. Mas é fantástico compartilhar, Nath, porque a gente precisa saber não existe fórmula mágica, é claro, cada organização tem o seu jeito, a sua cultura, e é um aprendizado constante, a gente sabe, a gente tem os níveis hierárquicos, a gente precisa entender o conceito, enfim, tudo isso que a gente sabe, né? Mas também tem aquilo que é básico, que vocês já vivenciaram, que, tipo, não vamos fazer, porque a gente sabe que isso é algo que vai acontecer e que talvez não tenha um resultado positivo. Mari, Matheus? Posso falar um pouquinho. Algo que a gente pratica, né, na empresa onde eu trabalho é não deixar de educar as pessoas. E a gente precisa educar. Um exemplo, termos racista. Se alguém falar algo racista, tu explicar para aquela pessoa. É um termo racista, você não deve falar isso e tal. Isso, qualquer pessoa, não só as pessoas do comitê do pilar racial. Todas as pessoas que têm um contexto, educar. A gente tem que educar adultos também, não só as crianças. Então, essa é a dica que eu dou. Eduquem os seus colegas de uma forma, né, respeitosa, de explicação mesmo, conceitual, que ele está sendo preconceituoso, que ele está sendo racista, homofóbico e assim por diante. Concordo com o que a Mari trouxe, concordo também com as dicas que a Nath trouxe, principalmente no que a Nath trouxe da questão, né, de a gente ter a questão, o nosso lugar de fala, né, muitas vezes a empresa acha que tem lugar de fala para falar de tudo, e dentro daquele espaço quem está pensando são pessoas que não têm de fato a vivência para poder se posicionar, aí muitas vezes a empresa quer se posicionar sobre a pauta, não chama nem as pessoas que vivem aquela realidade dentro daquele espaço, né, para poder construir esse posicionamento, essa comunicação. Então, as empresas não podem se apropriar de um tema tão sensível e tão relevante, né, como se fosse um marketing, uma vitrine. Então, não façam isso, empresas. Não utilizem o tema de diversidade como marketing, utilizem como uma estratégia de humanidade e desenvolvimento dentro da empresa, né, pensando não só no público interno, mas também no seu cliente, que também é diverso. Um outro ponto importante, né, é que muitas vezes as empresas que querem começar com as ações de diversidade botam para o RH. Aí dizem assim, vamos selecionar lá aquela pessoa que tem afinidade com o tema lá do RH e essa pessoa vai ficar cuidando então de diversidade e inclusão aqui na empresa. Mas digamos que essa pessoa, ela está lá dentro do RH e ela trabalha, sei lá, com benefícios, né? Sabe que momento o RH ele vai fazer diversidade e inclusão? Quando eles percebem que hoje é dia 19 de novembro, amanhã é consciência negra e a gente não fez nada. O que a gente pode fazer amanhã aqui na empresa porque é consciência negra? Acaba virando o que sobra de tempo. Então, diversidade, fazer inclusão na empresa não é o que sobra do tempo do RH. Então, se você quer trabalhar com a temática, é importante que você tenha uma pessoa que, de fato, como a Nath trouxe, aborde essa pauta. Porque senão vai ficar só para datas comemorativas. E fazer inclusão não é só se calendarizar, é muito além. É, de fato, trazer ações, metas sociais para mudar uma realidade dentro daquele espaço, né? É gerar desenvolvimento para todas as pessoas, é trazer a acessibilidade necessária e por aí vai.
Um outro ponto importante é que a empresa ela não pode ter medo de agir. Eu ainda vejo que as empresas estão vivendo muita cultura do medo, né, por causa dessa ignorância. Aí não querem, por exemplo, se posicionar na consciência negra porque tem medo do que os clientes, do que os acionistas, do que as lideranças vão pensar. Se nós estamos fazendo um evento que aborda a valorização do ser humano, principalmente com a pauta da pessoa negra, da inclusão racial, ninguém está fazendo nada de errado. Então, acho que a gente tem que tirar essa cultura do medo e essa ignorância, né? E como é que a gente quebra isso? Quando a gente começa a perceber que lá na liderança tem pessoas negras. E elas vão trazer na mesma linguagem daquela reunião. Não, só um pouquinho. Então, vocês estão aqui de alguma forma achando que eu não sou relevante aqui dentro dessa empresa. A gente está falando de um movimento que vem para cada vez mais conscientizar a sociedade da importância que o negro sempre teve na nossa história e que, por muitas vezes, no contexto histórico, foi retirado esses direitos. Então, acho que é importante a gente trabalhar essa cultura do medo e quebrar isso, porque nas empresas tem muito medo, e delas acabam se calendarizando, chamando alguém para fazer uma palestra. É relevante? É. Gera sensibilização? É. Mas vai muito além. Não adianta eu chamar uma pessoa amanhã para vir fazer uma palestra na minha empresa, e na minha empresa não tem pessoas negras no quadro de liderança, eu de alguma forma posso estar causando alguma discriminação dentro daquele espaço, ou daqui a pouco as pessoas negras nem procuram a minha empresa, porque tem muita gente que ainda fala assim, mas a gente não acha negros para as nossas vagas. Às vezes o negro não quer trabalhar naquela empresa. Não é porque tu não acha, é porque eu não quero, porque aquele espaço é tóxico, aquele espaço eu vou sofrer e eu não vou escolher aquela empresa para trabalhar. Então a gente tem que ter muito cuidado e fazer um exercício de muita humildade para conhecer a nossa empresa. Como é a nossa empresa hoje sobre a pauta, né? Acho que é um exercício muito importante para a gente começar então a desconstruir algumas culturas que ainda pode estar enraizando essa discriminação, essa desigualdade e outros pontos, né? E não é um favor, né? Contratar pessoas diversas não é um favor. As empresas contratam pessoas diversas porque elas são competentes, porque elas têm potencial, porque elas são ótimos profissionais. E tem que pensar também não só esse movimento, né, de como a gente vai aproximar essas pessoas diversas para as empresas, mas como as empresas se aproximam, né, dessas pessoas, desses espaços, se conectam com essas redes, pensando em RH, né, atração e seleção. Será que as pessoas que trabalham nesses times, elas estão procurando fazer conexões reais? Né, porque o que eu escuto muito é, não acho essas pessoas, não existem essas pessoas. Mas existem, né, e, enfim, tem essa questão que o Matheus trouxe também, talvez a pessoa não queira, né, trabalhar na tua empresa. Então, acho que esse ponto é importante, assim, não é um favor. A tua empresa vai lucrar muito com isso e também tem a questão de transformação social, né, só vantagem, todo mundo ganha quando a gente faz inclusão. Perfeito. A Ana Lúcia está perguntando como fazer ações de diversidade além do calendário. Por favor, fiquem à vontade. Posso começar? Ana, assim, ó, eu vejo um ponto muito importante da tua pergunta, que é o seguinte: às vezes a empresa acha que é só atirar a bandeira colorida no mês de junho, que é o mês do orgulho LGBT, enfim, trazer palestrante para a consciência negra. Se a gente está falando de desenvolvimento para todas as pessoas e a gente percebe que na nossa empresa não há a diversidade que a gente gostaria, a gente começa a perceber alguns pontos. Por exemplo, digamos que a gente quer trabalhar inclusão e representatividade dentro da empresa. Programas como trainee e de estágio para pessoas negras, né, ou pessoas daqui a pouco 50 a mais, 60 a mais, é uma forma de trazer esses profissionais para dentro daquela empresa e ser uma porta de entrada, se a empresa não tem, né, pessoas ali dentro. Tem uma coisa que eu vejo muito que é assim, se para a empresa ou para a pessoa a palavra cota incomoda, troca por meta. As empresas hoje têm metas. Eu tenho uma empresa, por exemplo, digamos que na nossa empresa tem metas financeiras. Para que servem as metas financeiras? São ações que visam a gente ter, daqui a pouco, em algum momento lá, evitar uma falência, né? Nossa empresa tem metas ambientais e sustentáveis. Para quê? Para ajudar a potencializar no combate ao meio ambiente, porque é um posicionamento nosso. O que são as metas sociais? É desenvolver pessoas diversas para dentro dessa comunidade, porque a gente entende que trazer diversidade aqui para dentro nos torna mais saudáveis nesse espaço. Então, um programa de estágio que vai trazer representatividade para dentro daquele local, ou daqui a pouco, um programa de proteção à colaboradora que sofre violência. O Brasil ainda é um país que tem uma taxa altíssima de feminicídio, e eu tenho certeza que se você trabalha numa empresa com número X de colaboradores e colaboradoras, você tem na sua empresa mulheres que estão sofrendo violência em casa, enfim, seja verbal ou física ou emocional, né? E isso é importante, porque o que acontece?
Uma mulher que sofre violência doméstica na casa dela, ela já está passando por um momento muito difícil, ela não consegue ter segurança para poder sair daquele espaço, muitas vezes ela depende financeiramente da renda também do agressor, porque ela não tem como sozinha conseguir se manter, e aí ela vai trabalhar, né, já mal, com toda aquela pressão, o desempenho dela cai, e daí a liderança, sem saber, demite, né? Isso aí é fazer ações de inclusão, é como eu faço para que essa nossa colaboradora tenha segurança psicológica, física e financeira para que ela saia daquela situação e que ela volte a se sentir pertencente dentro da nossa empresa. E aí pode-se pensar em várias iniciativas. Não sai caro tu fazer um programa de proteção à colaboradora, né? E é mais curioso o seguinte, às vezes o agressor é o colaborador, é o homem que trabalha naquela empresa. E muitas vezes a gente percebe que tem pesquisas que essa agressividade muitas vezes é gerada pelo alcoolismo. Às vezes também uma forma de educar dentro daquela empresa, dentro desse programa, daqui a pouco, um colaborador que pede ajuda. Olha, estou causando violência doméstica na minha casa e eu quero tirar isso de mim. E eu sofro muito por causa do alcoolismo. Como a empresa pode me ajudar num programa de inclusão para me ajudar a eu não ter mais essa atitude? Muitas vezes a gente percebe que dentro das empresas, movimentos de diversidade, ele vem como já como uma forma de justiça, né, de criminalizar uma pessoa, não, que tem que demitir, tem que fazer isso. Claro, tem momentos que sim, isso é válido, mas nesse caso, por exemplo, do colaborador, né, que pode estar sendo o agressor, por exemplo, talvez naquele momento o que ele menos espera da empresa é essa criminalização das pessoas, e sim uma ajuda. Ele já vai responder juridicamente pelo que ele fez, né? Será que a gente também precisa criminalizar ele naquele momento? Então, são coisas que a gente precisa entender e flexibilizar, que são ações inclusivas que traz para dentro daquele espaço. Um outro exemplo, eu sei que o tempo está acabando, mas, por exemplo, assim, Não, tá bem tranquilo sobre tempo, tá, Matheus? Tá bem tranquilo. Um programa de desenvolvimento para pessoas com deficiência. Por que eu digo isso? Nem sempre, às vezes, o que está lá na nossa gestão de desempenho, lá, aquele processo que a gente tem de análise de desempenho anual, ele está sendo, de fato, inclusivo, daqui a pouco, para pessoas com deficiência. Um ponto muito curioso que uma vez eu ouvi de uma amiga minha, que trabalha com terapia ocupacional e ela é especialista nessa temática, ela me trouxe um exemplo, por exemplo, de pessoas surdas, né? Não são todas, mas boa parte dela. O surdo, geralmente, ele não tem essa interatividade como ouvinte que nós temos. Então, por exemplo, eu estou aqui, estou conversando com vocês, daqui a pouco eu ouço alguém aqui falar comigo, eu posso ouvir o barulho da minha campainha, o meu cachorro latindo, enfim, eu tenho essa interação com o mundo por ser ouvinte. Geralmente, uma pessoa surda não tem essa interação, né? Então, como ela está conectada durante o dia? Geralmente, a pessoa surda pode estar aqui trabalhando no seu computador e daqui a pouco pega o seu celular, conecta com alguém, né, que geralmente também é surdo ou que sabe dialogar e conversar em Libras, e ali fica ali dialogando com a pessoa em Libras. Se uma liderança não sabe que o surdo ele pode ter essa característica de interação, o que ele vai pensar? Bah, aquela pessoa ali é um bom colaborador, mas passa o tempo todo no celular. E daí lá na análise de desempenho, o que essa pessoa faz? Avalia esse colaborador com nota baixa só por causa do celular. Mas é a ignorância dessa liderança, de não saber que isso em nenhum momento está afetando o desempenho. É uma forma de interação da pessoa surda. Então, um programa que visa ensinar e educar as lideranças a ter esse contato inclusivo com as pessoas com suas diferentes limitações, experiências e deficiências, enfim, faz com que não tenha processos discriminatórios dentro da própria empresa. Então, são pequenas ações que visam trabalhar a inclusão dentro daquele espaço, né, indo além das datas comemorativas. Então, alguns exemplos, tem vários, a gente podia ficar aqui uma noite toda falando sobre exemplos, mas eu diria, assim, esses básicos, né, assim como metas sociais para aumentar o número de mulheres na liderança, enfim, e entre outros pontos. Só complementando tudo isso que o Matheus falou, que foi brilhantemente. Também oficinas voltadas para capacitação de mulheres, oficinas, programas, projetos para pessoas negras. Isso tu começa a atrair também a diversidade para dentro da tua empresa. Aí abre para o público, né? Aí tem alguém interessado, fazer oficina, já começa a ver como que é a empresa, quem são as pessoas que estão palestrando, é legal, ó, oficinas voltadas para pessoas negras. É legal que os palestrantes sejam negros. Oficinas voltadas para mulheres. Legal que tenha mulheres palestrando. Vai incluindo. Eu tenho um complemento também, porque como eu assisti o Papo de RH com a Ana, eu sei que a Ana trabalha com recrutamento e seleção,
E eu acho que quando a gente trabalha com recrutamento e seleção, dá para fazer um olhar assim em relação aos requisitos daquela vaga, né? O que é realmente imprescindível, o que eu posso desenvolver, porque quando eu coloco como requisito intercâmbio, voluntariado, inglês avançado, eu excluo muita gente e eu estou partindo de um olhar colonizador, né? De que aquele perfil é o perfil bom, de que outro tipo de perfil não tem um talento, um potencial. Então, uma das coisas que eu trabalhava bastante quando eu estava na RBS, né, com a Júlia Sol, a gente tinha uma pergunta que nos guiava, que é pensar, será que esse requisito, ele é mérito ou ele é um privilégio? Então, acho que para quem trabalha com recrutamento e seleção, dá para lembrar sempre dessa pergunta. Lindo, que show, parabéns. Aqui o pessoal está falando aqui, o Bruno está dizendo que está adorando aqui, tá? Cada vez mais. Carol aqui também falou, Caroline Martins, que concorda com a Mari. O André Matos, que trabalha com marketing aqui também do bairro, né? Disse, relato quem a gente mora aqui no bairro, a gente sabe a dificuldade, somos discriminados pelo bairro e não pela nossa competência. Roberta está dizendo aqui que para que eles consigam render e trabalhar, tem que se sentir totalmente incluso. Então, tem muita coisa assim que vocês estão trazendo nesse tema, que é um tema lindo, maravilhoso, e que faz grandes reflexões. Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer um para os outros ou não? Alguma curiosidade? Ou eu posso tocar aqui e fazer mais perguntas? Olha eu desafiando, sabe que sempre o papo de RH é à vontade. Eu queria escutar a Mari sobre a percepção dela em relação à área de tecnologia, assim, né, que eu trabalho também, não diretamente, né, em RH, de empresas de tecnologia, e eu sei que tem uma grande problematização aí, eu sei que tem um baita de um caminho para avançar, mas para escutar um pouquinho aí das suas percepções em relação a isso. Então, minha área, né, de tecnologia predomina a branquitude masculina. Mas eu faço às vezes mentoria, né? E o que eu fomento, assim? Que normalmente, né, pela nossa vida, né, do negro, a gente não tem todos os requisitos que a certas oportunidades solicita, pede. Mas, se a gente tem 70, 50, se candidata. Porque às vezes a gente ganha na conversa, conhecendo. E conhecer uma pessoa a mais, mesmo às vezes tu tem aquela, sabe que não vai rolar. Mas se eles conseguem conversar com a pessoa, eles te conhecer, às vezes tu conquista. Então, digo para eles não desanimarem, porque para mim foi bem difícil entrar na TI. E eu entrei por indicação. O meu professor da faculdade, que me indicou, ele me empurrou, assim, eu não fiz nem entrevista. Ele disse, não, tu vai entrar na TI lá no hospital da PUC. Porque eu mandava currículo e nem para uma entrevista, nem para uma conversa, assim. Então, ele me indicou e assim que eu entrei. E, às vezes, por isso que eu digo, o negro tem que dar mão para outro negro, porque senão a gente não consegue alavancar. E nem todos têm essa consciência, né? Todos os negros têm essa consciência. Então, a nossa área predomina a branquitude. Se tu não ajudar o teu amigo, teu colega, teu parente negro, vai ser mais difícil para ele. Por isso que eu faço mentoria somente para negros, né? Eu não faço mentoria para branquitude, porque eu levanto essa bandeira. E eu trabalhei com mentoria, com parceria no CIEE, e a ideia, né, eles fomentavam, assim, que tu tinha que conseguir um estágio, um trabalho para a pessoa que tu estava mentorando. E eu consegui, sabe, incluir essa pessoa no mercado de trabalho. Então, não sei se eu te respondi, Nath, mas é resiliência, é resistência, e assim a gente vai. Obrigada, Mari. Queria fazer uma pergunta para a Nath ou para o Matheus. Como que vocês enxergam, mais ou menos isso que eu disse, uma pessoa negra
ela não tem todos os requisitos, vocês baixam a guarda ou continua com a régua alta? Excelente pergunta. Tu entrou num ponto que é fundamental. É curioso porque isso, né, a gente acompanhou nos últimos dias, né, uma reportagem que gerou um alvoroço sobre isso, né? E é muito curioso, assim, porque as pessoas ainda falam em meritocracia num país tão desigual. Não existe meritocracia num país onde nós somos tão diferentes para resolver as nossas necessidades. E aí um ponto bem importante que a gente tem que destacar nisso é que quando falam, né, no baixar a régua ou nivelar para baixo, gente, isso me traz, assim, me deixa até com calor, assim, de um pouco de raiva nisso, porque não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de gerar oportunidade para as pessoas numa sociedade que é extremamente desigual. Uma vez eu estava participando de um processo seletivo há muitos anos atrás, onde eu tinha as competências para entrar naquela janela de estágios e não passei por causa que eu não tinha o inglês. E aí eu questionei a recrutadora perguntando quantas horas por dia seria necessário falar inglês naquele trabalho. E ela me respondeu, olha, nenhuma, mas é porque é uma empresa multinacional, enfim. Eu falei, tá, mas então por que o inglês? Ela, não, porque é importante para a vaga. Eu falei, olha, posso ser sincero contigo? Toda vez que vocês colocam o inglês ali, vocês estão excluindo eu, que por muitos anos não tive e não tenho até o momento dinheiro para pagar um curso de inglês. Mas aquilo que vocês me pedem que eu tenho que trabalhar diariamente, eu tenho a competência. Então é como se eu não conseguisse, então agora eu não vou continuar nesse processo, só porque eu não tenho um detalhe que para vocês é importante, mas numa sociedade tão discriminatória e desigual, eu não vou conseguir essa oportunidade só porque eu não tenho o inglês, que para vocês é importante, que é um frufru, mas que para mim, e como tu está trazendo, não faz sentido, porque eu não vou falar inglês aqui dentro, né? Moral da história, não passei naquele processo e agradeço por não ter passado, porque a minha vida, né, me levou para outros rumos. Mas olha quantas pessoas não conseguem muitas vezes entrar, porque ali tem uns critérios que é desnecessários, porque o que está avaliando ali é a competência, e a pessoa acha que é importante porque quer os melhores profissionais, né? Eu acho que aí é um ponto bem, bem importante, Mari, de alertar as empresas, né, para ter esse cuidado. A gente não está aqui falando em baixar a régua, em nivelar não sei o quê, é gerar oportunidade para todas as pessoas. Uma coisa que eu percebo é o seguinte, há um tempo atrás eu não tinha essa ideia que eu tenho hoje, mas há um tempo atrás, agora, faz mais ou menos uns 2 meses, uma empresa me chamou para mostrar o programa de estágios, e tinha lá o critério do inglês. Eu fiz essa mesma pergunta, né? E a pessoa disse, me deu a mesma resposta, é uma multinacional, e ok. Eu disse, posso te dar uma dica, de uma ideia? Digamos que nesse processo seletivo tenha várias pessoas com algumas características que tu quer trazer para dentro do espaço. Vamos dar um exemplo de pessoas negras. E a maioria dessas pessoas negras não tem o inglês, mas tem a experiência. Que rico seria dentro da tua empresa tu pegar 5 profissionais que falam inglês fluente e tu criar um programa de ensinar inglês para essas pessoas que estão entrando na empresa e que não sabem inglês, porque daqui a 2 anos, quando forem efetivados, eles já vão estar falando inglês, né, de uma forma talvez fluente, inclusive, e tu recompensa esses colaboradores por ter feito esse programa de mentoria, de aprendizado para ensinar inglês para os estagiários. Olha que bacana, tu abriu uma janela para pessoas que até naquele primeiro momento tu não ia passar no processo seletivo e que ia viver à margem da desigualdade, e agora está dando oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Então, assim, a gente precisa avaliar muito bem, muitas vezes, os nossos processos, que às vezes a gente está querendo cantar de galo e não há necessidade de tudo isso. É gerar desenvolvimento para todas as pessoas em primeiro lugar. Eu só vou reforçar o que o Matheus falou, que não é sobre baixar régua, é sobre criar oportunidades com equidade, é o que a gente falou lá no início, que significa inclusão. Hoje a gente já tem muitas multinacionais que antes divulgavam as suas vagas com o requisito do inglês avançado fluente e hoje já estão disponibilizando esses cursos, nessas capacitações. A SAP é uma das empresas que está ofertando isso e flexibilizando esse requisito, né, quando é necessário. Então, acho que esse é o caminho, é mudar a mentalidade e mostrar que não é sobre baixar a régua, é sobre criar oportunidades com equidade. É um desafio. Ai, que lindo, obrigada. Gente, eu estou aqui emocionada ouvindo essa aula, é uma aula, né, e eu agradeço muito, assim, o carinho, a luz, as oportunidades. Deixar um beijo para Mel,
tá? Aqui por ter me apresentado essa pessoa linda de essência e de caráter, que é o Matheus. Eu fico emocionada toda vez que eu falo dele, que é uma pessoa linda, maravilhosa, que me conectou com a Nath, que está me conectando com a Mari, que está mostrando um caminho lindo para a gente. Meninas, vocês são fantásticas. Mari, a tua luta é a minha luta, é a nossa luta, pode ter certeza. Eu bato nesses espaços. Aqui os cachorros estão latindo bastante, não sei se vocês estão ouvindo, mas a gente está na comunidade é isso mesmo. Então, eu digo que eu levanto e sou do movimento. Já fui discriminada porque as pessoas disseram que eu não sou negra, né? Porque a minha pele é diferente, a cor da minha pele é diferente. Sou negra, meus pais são negros, minha família tem negros. E eu tenho orgulho de quem eu sou, dos meus cabelos maravilhosos. Então, assim, conta comigo no que for necessário. Nath, tua história é linda. Eu confesso que eu não sabia da tua história. E que bom que eu fiz essa provocação para ti, porque eu espero que isso seja cada vez mais natural, mais tranquilo, e que a gente se divirta e seja leve falar disso, sabe? Falar de sexualidade, falar de gênero, sabe? Que isso seja algo tão leve, tão lindo, que sejamos mais humanos, muito mais humanos. Então, eu quero pedir para vocês finalizarem, aí, além de agradecer todas as pessoas que estão conosco ainda ao vivo, vai ficar gravado, vai ficar disponível para vocês compartilhar, mas eu queria que vocês encerrassem dizendo o que é diversidade para vocês. Diversidade tá? E deixasse aí uma mensagem para quem nos assistiu, para quem vai nos assistir, para quem está lutando, que a gente ainda não conhece, que a gente não está conectado com os outros estados, ou que alguém que está lá de formiguinha e que tem um ponto de interrogação, ou que está fazendo de tudo e que às vezes tem vontade de desistir. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para essas pessoas que elas não devem desistir. Aí eu queria que vocês deixassem essa mensagem e dizer assim, o quanto eu estou emocionada, realizada, e que muito obrigada mesmo. Então, diversidade é aceitar as pessoas que não são do senso comum, né? Aceitar o negro, aceitar o LGBTQI+, aceitar todos, acolher realmente, eu digo de coração, de verdade, que isso, se é de coração, é de verdade. Então, aceitem. E o recado que eu gostaria de deixar para todos, primeiro agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui, com o Matheus, com a Nath, com a Lúcia, pelo convite. Fico muito, muito feliz. E que eu queria, a mensagem assim é de tipo, eu tenho um sonho. Eu gostaria que tivesse mais pessoas, pessoas negras como referência na tecnologia, na agilidade, na política. E que essas pessoas inspiram outras pessoas. E que a gente consegue. É mais difícil, mas a gente consegue. Muito obrigada por essa noite, pessoal. Ai, vamos lá. Diversidade e inclusão, né? É acolhimento, é respeito. E para mim, trabalhar com diversidade e inclusão é usar os meus privilégios para abrir caminhos, para gerar oportunidades para quem ainda não tem. E porque eu sei da importância, né, que a educação teve na minha vida para a mobilidade social, para ocupar espaços de influência. Acho que é o meu dever fazer algo em relação a isso, porque tem algumas vitórias individuais, mas as vitórias individuais, elas não transformam estruturas de opressão, né? A verdadeira mudança, ela acontece no coletivo. Então, eu assumo essa responsabilidade de criar oportunidades com equidade, de reconhecer o meu privilégio branco, de entender como eu posso ajudar na luta anticapacitista também, né? Fazer essas reflexões profundas, não naturalizar a discriminação. E eu acho que é a tua responsabilidade que está aí do outro lado também, porque eu entendo que é uma responsabilidade coletiva, né? Uma responsabilidade de cada um de nós, porque parece muita coisa para mudar, mas se cada um fizer um pouquinho, né? Pensar globalmente, agir localmente, se a gente mudar uma vida, a gente já está transformando o mundo.
Eu diria que diversidade é realidade, inclusão é ação. Acordem, né? O mundo, ele sempre foi diverso. Acordem, saiam da zoninha de conforto e aprendam a entender a importância desse movimento, que é necessário. E para finalizar, assim, eu só queria trazer uma experiência que eu vivi, bem rápido. Uma vez eu estava trabalhando numa outra empresa, eu estava voltando para casa, e era um dia que estava chuvoso, eu estava trancado na rodovia, engarrafamento, e aí lá atrás eu vi uma luz piscando, era uma sirene, né, e logo mais que se aproximava eu vi que era uma ambulância. E aí nós, motoristas, né, a gente está acostumado a entender que quando uma ambulância, né, tá trancada, a gente quer dar passagem, a gente, né, embica o carrinho um pouquinho para a esquerda, se eu tô na esquerda, para a direita, para deixar o meio livre para a ambulância passar. Nessa hora, o que os nossos vieses, aquilo que passa na nossa mente, nos traz à tona, né? Tem uma vida lutando contra a morte ali dentro. Cada segundo é precioso. Preciso dar espaço para essa pessoa passar. Nesse momento, os nossos vieses, eles não estão querendo saber se é um negro, se é um branco, se é uma mulher, se é um gay, se é uma pessoa com deficiência, se é uma pessoa parecida com o Matheus, com a Mari, com a Nath, com a Lucélia, não. Os nossos vieses só afirmam que Matheus dá passagem porque é uma ambulância e tem uma vida lutando ali dentro. Se naquele momento em que uma pessoa está lutando contra a morte para poder viver, a gente não se apega aos rótulos, por que durante toda a jornada da vida a gente se apega aos rótulos e não deixa as pessoas viverem? Então a gente tem que fazer essa reflexão. A gente tem que começar a conhecer os nossos vieses e parar de fazer com que pessoas continuem sendo mortas fisicamente e sentimentalmente por causa da maior ignorância que existe no mundo, que é o preconceito. Basta. Eu quero viver numa sociedade onde eu não precise mais trabalhar com inclusão. Eu amo esse tema, mas eu não quero trabalhar para sempre com isso. Eu quero viver numa sociedade que me respeita e respeita todas as pessoas. Obrigado, Natália. Eu te amo muito. Que bom que a gente está aqui de novo. Mari, amei estar junto contigo. Quero ter outras oportunidades contigo. E, Lucélia, mais uma vez, eu quero te parabenizar por tu proporcionar esses espaços. Toda vez que eu recebo o teu convite, eu aceito, porque eu sei o quão importante é esse espaço. Queria que tivesse outras Lucélias no mundo para dar esse espaço que a gente está tendo. Então, muito obrigado mesmo. Eu é que agradeço, é lindo, eu aprendo a cada vez mais que eu me conecto com vocês, com as pessoas. Eu fico muito feliz mesmo, né? Tu sabe o quanto esse tema, que a gente possa, assim, como tu disse, que vire hábito, né? Que a gente possa ser livre, leve, né? E a vida é tão breve, é tão frágil, a gente não sabe do amanhã. Então, essa tua mensagem foi linda, assim. Mari, parabéns, continue na luta. Nath, aqui, Mari e Nath, olha, o Matheus já tem carteirinha, tá? Mas vocês estão entrando no clube, então sintam-se à vontade, a gente vai chamar vocês para falar de outro tema, vai ter um tema de TI, tá? Tá, Mari, já se sinta convidada, e a gente vai falar sobre consultoria interna também, tá, Nath? Já se sintam convidados. Gente, para quem ficou nos assistindo até agora, aí, vários comentários de elogios, fica gravado, vai ficar disponível aqui o vídeo. A gente vai dar uma pausa agora para compartilhar o vídeo, depois a gente vai ficar nos bastidores ainda falando mais um pouquinho, mas dizer para vocês que essa noite passou muito rápido, essas 3 noites maravilhosas. Agradecer todas as meninas que participaram na terça-feira sobre recrutamento e seleção, ontem sobre treinamento e desenvolvimento e hoje sobre diversidade. Na próxima semana a gente tem outros temas dentro do Papo de RH e que a gente vai estar divulgando durante a semana para finalizar o mês de novembro, porque a gente sempre dá uma pausa lá em dezembro, janeiro, fevereiro, esses meses a gente acaba compartilhando. Vamos pensar em outras ações aí nesses meses para a gente poder auxiliar, compartilhar e conectar mais. O propósito do Papo de RH é conectar pessoas e compartilhar experiências, histórias lindas como essas. Então, e que viva a diversidade, que a gente saia daqui melhor essa noite, né? Que se 1%, né, que a gente conseguir daqui, quem tira foto, 1% que a gente, né, consiga sair daqui com mais reflexivo, mais humano e consiga praticar, prática, não discurso. Com certeza o nosso mundo, nosso bairro, nossa família, nosso meio de trabalho vai ser melhor. Muito obrigada a todos, um grande beijo e até a próxima semana, tá? Tchau, gente! Obrigada, gente!